Olá YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao canal do All Lisba, eu sou o Lisba. E já teve aquele anime que você ouviu falar bem pra caramba, que sempre que você ouvia as pessoas comentarem sobre ele, deixava ele muito empolgante, muito animado, e aí quando você foi assistir, você não achou essas coisas e acabou dropando o anime? Hoje eu estou aqui para falar sobre 3 animes grandes que eu dropei. E não se esqueça de deixar um like no vídeo, de comentar e se inscrever para você me ajudar o máximo possível. Então vamos lá, direto ao vídeo. Começando em terceiro lugar, One Punch Man. One Punch Man é um anime que eu dropei no primeiro episódio. Eu sei que muitos vão reclamar da sua proposta. Ah, um anime sobre um cara que derrota qualquer coisa em um ataque só. Mas não foi isso que me fez dropar o anime. Eu já sabia da proposta de antemão e não me deixei abalar pelo fato de que as batalhas inteiras iriam ser determinadas com apenas um golpe do protagonista. Isso já estava dentro das minhas expectativas. E quando assisti, não foi isso que me fez desanimar de ver o anime. Eu comecei assistindo e eu achei ele bem animado, bem coreografado. Entretanto, eu acabei dropando o primeiro episódio porque eu senti que o anime inteiro ia ser igual ao primeiro episódio. Ou seja, que a proposta ia ser que ele ia, de fato, resolver todos os problemas num soco só e não haveria drama nenhum, não haveria conflito, porque todos os conflitos seriam derrotados em apenas um soco. E esse anime é quase uma trapaça na minha lista, porque eu dropei ele e depois eu voltei e reassisti o resto. E aí sim eu consegui aproveitar o anime inteiro, porque a partir do episódio 2, embora a proposta ainda siga a mesma, agora é diferente, porque outros personagens vão começar a ser introduzidos e aí os dramas do anime vão começar a ser trabalhados. Então o Saitama ele vai começar a se mostrar um personagem mais complexo e que tem outros problemas que a força absurda dele não é capaz de resolver, que torna isso bem mais divertido, porque não importa se o conflito é o combate ou alguma coisa do dia a dia. O conflito que não pode ser chato. Então, tudo bem o Saitama conseguir derrotar os inimigos num ataque só se ele tiver outros tipos de problemas. Além disso, dentro da parte de ação, os personagens secundários não têm a força do Saitama. Então ela ainda é bem interessante, porque quando a gente quer ver uma batalha tensa e complicada, a gente vê ela através do ponto de vista do Genos e dos outros membros que aparecem por aí. Então você ainda tem aquela dose de ação bem interessante. Ela não é jogada fora. Ela só não se destaca quando o Saitama está nela. Mas o Saitama apresenta outros tipos de problemas, o que torna o One Punch Man muito bom. Mas visto que eu dropei o primeiro episódio e eu devo ter ficado pelo menos uns 6 meses sem assistir One Punch Man, antes de finalmente ter assistido tudo, e isso já faz bastante tempo, eu não posso deixá-lo de colocá-lo nessa lista. E agora indo para o segundo lugar da nossa lista, eu vou para Sword Art Online. E já adianto aqui que esse e o próximo anime não tiveram a mesma trapaça do One Punch Man. Ou seja, uma vez que eu dropei, eu não voltei a reassisti-lo. E em segundo lugar está Sword Art Online, que é um anime que eu assisti enquanto eu ainda estava no ensino médio. Eu assisti 5 episódios dele e dropei mais ou menos na metade do quinto. Acontece que eu assisti o primeiro episódio do anime e eu achei ele bem interessante. Eu gostei da proposta e gostei da forma com que foi tratada. E até o segundo episódio eu também achei que eu estava saindo no positivo. Mas a partir disso eu não comecei a gostar tanto da forma com que as coisas eram tratadas e da forma com que o fato do protagonista, o Kirito, ser muito poderoso, fazia ele basicamente ser imune a vários dos conflitos que eu tinha interesse em assistir. Diferente do Saitama, que eu acabei de comentar, em que ele também é muito poderoso, mas ele tem conflitos que ele não consegue resolver com esse poder, o Kirito ele não apresenta tanto disso, tirando a parte mental dele, em que é possível ver que ele tem alguns problemas psicológicos, normalmente de confiança com outros jogadores, ou arrependimentos, que não podem ser resolvidos em combate. Entretanto, nesses 5 primeiros episódios, ele não foi abordado de uma forma com que eu me interessei, pelo menos não na época. Afinal de contas, como eu falei pra vocês, eu ainda estava na escola quando assisti, então já tem bastante tempo. Mas dito isso, ele acabou se tornando um anime que eu dropei e nunca mais peguei pra assistir ele novamente. E agora indo para o primeiro lugar da minha lista, tem um anime que eu assisti muitos episódios. E eu só fui dropar ele mais ou menos na metade dele, talvez um pouquinho mais para trás que isso. E eu estou falando de Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco é um anime que é um marco. E ele criou ou popularizou muitos dos clichês que são utilizados até os dias de hoje. Muitos animes foram inspirados nele e é inegável seu sucesso. Aqui no Brasil, então, ele é extremamente bem falado. E eu peguei ele bastante tempo depois para assistir porque eu tinha curiosidade de saber o que tornava esse anime tão bom. Para vocês terem uma noção do quanto eu assisti desde o primeiro episódio até o final da saga das 12 casas, que é a saga principal, ou pelo menos a saga que eu mais ouço as pessoas comentarem sobre. Embora eu também ouça falar muito bem sobre a saga de Hades e já vi um amigo elogiando a saga de Poseidon. Problemas à parte, durante a saga das 12 casas eu estava gostando bastante do anime. Não que antes eu não estava, mas eu tinha alguns problemas com repetição e um clima mais lento. O que eu não posso julgar tanto, até por causa da época em que esse anime foi lançado.
Mas ainda assim, não muda o fato de que eu já vi outros animes na minha vida, e por causa disso, a minha experiência eu senti que estava muito lento. Mas eu relevei e consegui assistir até o final das 12 casas. Mas logo no próximo episódio, eu acabei me deparando com a saga de Odin, e no primeiro episódio da saga de Odin, eu achei arrastado demais e acabei dropando o anime. Não é um anime ruim, e nem estou aqui para criticar quem gosta do anime. Eu só não acho que o ritmo dele combina muito com o gosto que eu queria. Ou talvez seja o próprio estilo das batalhas e dos combates do anime, visto que eu acabo gostando de algo mais estratégico ou que mexe um pouco mais dentro do psicológico do lutador, como os casos que eu já mencionei em vídeos anteriores, tipo Hajime no Ippo e Hunter x Hunter. Mas ainda assim foi uma boa experiência. Eu gostei de ter conhecido a obra em primeira mão, em vez de só ouvir a parte de terceiros. Então não me arrependo de ter assistido até as 12 casas. Eu só não aguentei continuar. Mas é inegável as qualidades de Cavaleiros do Zodíaco. Uma delas sendo, por exemplo, a abertura, que eu acho incrível, principalmente a versão em português. Tanto das sagas que eu assisti, quanto das que vieram depois, em que eu não assisti a saga, mas ainda assim vi a abertura. E além dessas aberturas geniais, eu também fiz um vídeo falando sobre 3 aberturas que mentem na sua cara e te enganam, te induzindo a acreditar que o anime é uma coisa que ele não é, ou que uma cena ou acontecimento será diferente. Tá curioso para saber de quais aberturas e quais animes eu estou falando? É só clicar no vídeo que eu vou deixar logo aqui, que você será redirecionado direto para ele. E o vídeo de hoje é isso, pessoal. Eu agradeço ao apoio de todos vocês e espero vê-los no próximo vídeo.